Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando da disciplina de teologia contemporânea, agora com esse novo fenômeno cristão, as igrejas orgânicas, também os desigrejados. A aula de quinta foi muito boa, a interação de vocês, parabéns a todos que interagiram. E essa é a quarta e última aula relacionada a essa disciplina. Vamos estar terminando os slides, compartilhando mais um pouco de informações, e aí vocês têm o resumo para enviar, mais um áudio, e terão também o áudio concernente essa aula, ok? Então peço que vocês estejam animados e dedicados para que possamos ter muito conteúdo nesse ano de 2021. Também já vou estar anunciando a próxima matéria. Bem, queridos, vamos estar compartilhando a tela e mostrando os demais slides. Vamos lá. Ok. O último slide foi a experiência do pastor que hoje faz parte de uma igreja inclusiva e que é drag queen. Vamos lá. Foi esse aqui. Então esse foi o último slide, né? Nascida em uma família conservadora e tradicional, de membros da Igreja Assembleia de Deus, a cuiabana Cauane Garcia viveu por muitos anos, como ela mesmo diz, no armário. Foi em São Paulo que ela conheceu no Evangelho Inclusivo. Foi em São Paulo que ela conheceu no Evangelho Inclusivo, se descobriu drag queen e tornou-se pastora. Hoje ela está na luta para abrir as portas da primeira igreja inclusiva de Cuiabá, que atualmente atua somente em células na Casa dos Fiéis. Então esse foi o último slide, nós temos esse exemplo do trabalho das igrejas inclusivas, que é uma igreja muito frequentada pelos membros e por aqueles que vivem a prática do homossexualismo, lesbianismo, LGBT e assim sucessivamente, que seria uma prática impossível nas igrejas tradicionalistas, visto que as igrejas tradicionalistas trabalham que este público gay, homossexual, eles precisariam, segundo a linguagem que eles utilizam, passar por um processo de libertação para deixar as práticas e só depois de libertos e deixado as práticas homossexuais, os mesmos poderiam ser batizados, se tornarem membros e darem continuidade à sua vida eclesiológica. Posteriormente, líderes, obreiros, e vai muito da visão e da hierarquia episcopal por trás da instituição. Nas igrejas inclusivas, uma vez que a pessoa adentra homossexual, talvez até com um relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, vivem juntos, eles não trabalham uma tentativa da quebra desse relacionamento dentro de uma hermenêutica pecaminosa. Eles entendem que Deus os criou dessa forma e eles precisam de Cristo para a salvação da alma e não propriamente dos seus sentimentos homoafetivos e etc. Então esse foi
o slide é bem interessante porque, além dos cristãos orgânicos, os cristãos desigrejados, nós temos as igrejas inclusivas, e são dois meios que fogem do padrão tradicionalista. Porque para ser cristão, você tinha que fazer parte de uma instituição, igreja, para você ter uma determinada identidade eclesiológica. Você é um luterano, um metodista, um batista e assim sucessivamente. Nessa nova realidade, nesse novo modelo, se você é um cristão orgânico, você mantém os traços do pensamento cristão fora da instituição. Se você faz parte de uma igreja inclusiva, você não é aconselhado ou admoestado a mudar as suas práticas, principalmente relacionadas à sexualidade. Modernidade radicalizada, modernidade tardia ou alta modernidade, aqui são os termos, né? O trabalho do sociólogo Ulrich Beck, de 1944, e as transformações sociais do século XX e os tempos de individualismo religioso. É muito interessante essa terminologia individualismo religioso, porque vamos colocar 2 décadas atrás, se ouvia muito o pastor como um condutor da fé, como um pai da fé, como foi Paulo para Timóteo. Paulo chamava Timóteo de filho na fé. Então, a linguagem por trás do ministério pastoral girava muito em torno desta questão de o pastor como um aconselhador, como uma pessoa que aconselha, que guia, que orienta no amadurecimento da fé. Então, a religião dentro do cristianismo, ela não era individualista, visto que existia um processo para o neófito, para o novo convertido. Ele adentrava na instituição e ele seria discipulado e acompanhado pelo pastor ou pela sua liderança. Os tempos de individualismo religioso diz que quando a pessoa se torna um cristão, ele não precisa propriamente de um pai espiritual, de uma liderança. Claro que dentro de uma ótica mais tradicionalista, é estranho como o novo convertido ele vai amadurecer a sua fé se ele não tiver alguém que o leve a um conhecimento mais profundo. O problema é que abriu-se essa vaga, essa lacuna, os novos convertidos abriram esse espaço para as suas lideranças. E as suas lideranças tinham acesso à sua casa, tinham acesso à sua família, tinham acesso aos seus filhos. Então, era um respeito que essa família tinha para com os líderes. O problema foi os erros que os líderes cometeram mediante a liberdade, que eles transformaram em libertinagem. Ou seja, uma pessoa abre a sua casa para que esse líder venha trazer um ensinamento, amadurecimento, discipulado para aquela família. Até então estava tudo bem. O problema é quando aconteciam os problemas, geralmente relacionado ao líder e à questão ética e moral. Ou seja, às vezes o líder ele era pego direcionando galanteios para a filha, para o filho, para a esposa. Então essas coisas geraram um trauma tão grande que as famílias que passaram por essa situação geralmente optam por um cristianismo fora da igreja, onde não tem contato com líderes, pastores, do que passar por essa situação de novo. É bem aquele ditado que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, quando um representante espiritual, quer seja pastor, quer seja baba-orixá, quer seja sheik, quer seja rabino, quando esse cabeça espiritual ele
faz uma releitura da liberdade e transforma isso em libertinagem, ele deixa marca na vida das pessoas. E essas marcas podem ser irreversíveis. Essas marcas e esses traumas também são resultado do grande crescimento dos desigrejados, das igrejas orgânicas e de um cristianismo individualista. Ou seja, não é preciso de uma liderança para conduzir, porque a pessoa consegue se conduzir sozinho. É como se fosse uma blindagem para que ela não venha passar por aquela situação de novo. E nesses tempos de modernidade, além de todas essas problemáticas, nós temos questões como essa, cristianismo moderno e a construção de uma teologia individual, ou seja, todo o mercado religioso por trás do neopentecostalismo, que vem de o bloco ungido. Aqui nós temos um exemplo de um gel, né? A Igreja Universal está vendendo, diz eles que não é venda. No entanto, todos os fiéis são motivados a comprar, a adquirir aquele produto, porque aquele produto tem um efeito místico especial, segundo o, a pessoa, né? O bispo por trás de toda essa situação. Então, ali nós temos um gel, na verdade, uma água mineral, desculpa. Aqui nós temos uma água mineral com um selo da Universal e geralmente essa água pode ser colocada em cima do televisor, pode ser dada para um doente, alguma coisa assim. O que é meio absurdo é a oferta por essa água, né? Um valor de R$ 150, que segundo eles que não é venda. Então, esse mercado de uma água mineral que talvez eles compram por 50 centavos e conseguem passar por 150, gera revoltas e traumas. Porque enquanto a pessoa está inserido naquele meio, acreditando piamente no poder milagroso da água ungida, ele não enxerga uma outra realidade que após ele talvez se distanciar um pouco dessas práticas, aquilo meio que traz uma decepção muito grande, porque ele entende que a sua fé foi lesada, a sua fé foi violentada por atos fraudulentos. Então, essa questão do mercado religioso, claro, não é nova. O século XVI, o século XV, o cristianismo católico já vendia também até o espeto da coroa de Jesus para construir a grande Basílica de São Pedro. O mercado religioso é muito antigo. Agora, o que as igrejas neopentecostais têm feito, vendendo o bloco ungido da sua casa celestial, a vassoura ungida, para varrer todo o mal da sua casa, ou a água ungida, tem levado com que as pessoas se decepcionem e também busquem um cristianismo fora da instituição. Nós tínhamos aí, e temos, né, a grande influência do evangelista norte-americano, o Benny Hinn, e todos aqueles movimentos do caicai, da unção do riso, da unção do leão, do paletó ungido, quando ele colocava o paletó sobre uma pessoa, a pessoa caía. E todas essas práticas, para quem está dentro, há um sentido, uma espécie de significado maior. O que ocorreu é quando as pessoas se distanciaram desse movimento e ao redirecionar novamente o seu olhar a esse movimento neopentecostal, eles sentiram a mesma coisa daqueles que fazem parte, talvez, de um meio neopentecostal mercadológico. Ou seja, eles sentiram a sua fé meio que defraudada, porque em alguns momentos se questionava a unção do riso, a unção do caicai, e esses movimentos resultam em quê na segunda-feira?
é interessante, porque é uma questão mais crítica dentro de um movimento que teve muita força e ainda tem. O pentecostalismo norte-americano abraçou esses movimentos com muita força e as igrejas apostólicas brasileiras também abraçaram e ainda abraçam a, as unções, né? A unção do riso, a unção do leão, a unção da águia, e tenta-se, né? Nós temos até a, a Batista da Lagoinha e a experiência da Ana Paula Valadão com a bota de piton. Não sei se vocês já ouviram, né? E ela diz que aquela bota tinha uma espécie de unção mística por trás, e ela meio que fazia alguns movimentos estranhos no culto, como se estivesse em um rodeio. Enfim, para quem está de fora, fazer uma análise sociológica dessa prática gerou resultados negativos, porque as pessoas caíram matando. Para quem está dentro dessas práticas e depois se distancia e diz agora ser um cristão orgânico, ele geralmente justifica que essas práticas que ele era conduzido a vivenciar não surtiam resultado na segunda. Era um estado estático do culto dominical, era aquele momento de êxtase no culto de domingo, mas na segunda não tinha resultado de diferença. Então, existem muitas coisas por trás dessa questão da pessoa ter sido um cristão tradicional, que fazia parte de uma determinada instituição, e após se desinstitucionalizar e se tornar orgânico. Então, todas essas práticas, às vezes, estão ligadas à sua decisão. Laicidade e múltiplas trajetórias de identificação religiosa, um retrato do novo cenário evangélico brasileiro, ou seja, o novo cenário evangélico brasileiro, ele está mais plural do que nunca, com as igrejas orgânicas, com as igrejas inclusivas, com o mercado religioso neopentecostal, com a autovalorização de usos e costumes das igrejas pentecostais, com a sacralidade das igrejas luteranas, a interpretação soteriológica calvinista dos presbiterianos, a interpretação soteriológica arminiana dos metodistas e assim sucessivamente. O próprio catolicismo ele está uma coxa de retalhos, porque você tem aquele catolicismo apostólico romano que tenta ser mais conservador em detrimento dos católicos carismáticos, que são os católicos pentecostais. Fora as igrejas que eu citei, protestantes, que cada uma dessas tem as suas linhas pentecostais. Por exemplo, a igreja presbiteriana brasileira não ordena mulheres a pastora. A igreja presbiteriana independente ordena mulheres a pastora. A igreja metodista tradicional não fala em línguas. A igreja metodista wesleyana fala em línguas. Então, é um pluralismo muito grande. Sem contar as linhas cristãs, que elas são cada vez mais sincréticas, né? Nós vamos ter instituições cristãs que as suas celebrações às vezes parecem com cultos kardecistas ou cultos afros. A questão do sal ungido, da rosa ungida, é você tirar dos orixás, propriamente talvez da Iemanjá ligada a rosas, e redirecionar práticas da religião dos orixás para práticas cristãs. Isso vai tornando o cristianismo mais sincrético e que esse cristianismo perde uma identidade autônoma. Ou seja, é um cristianismo, 50% cristianismo, 50% religião afro. Fica aquela coisa meio misturada. Então, essas confusões, esses sincretismos, essa identidade misturada, mesmo que seja nas igrejas mais tradicionalistas,
também é complexo. Também tem levado muitas pessoas a professarem um cristianismo fora da igreja, porque eles alegam que as igrejas perderam a sua identidade. Em algumas questões, eles não estão tão errados, porque eu vou dar um exemplo. 7 dias, campanha de 7 dias da muralha que vai cair. Então, esses trabalhos eram muito característicos do movimento pentecostal e depois neopentecostal. Nós temos hoje igrejas tradicionais fazendo campanhas porque eles imaginam que deu certo com os pentecostais e os neopentecostais na questão do crescimento, vai dar certo com eles também. Então, quando você tem práticas de um outro grupo religioso pregadas naquele determinado grupo religioso, contribui numa sincretização muito grande. E tudo isso gera conflitos. Bem, esses aqui não. Então, finalizamos, queridos. A próxima disciplina. Esse não, tá bom? Porque eu já dei os trabalhos para vocês. Então, a próxima disciplina, Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Fenomenologia Hermenêutica das Religiões. Eu estarei responsável por essa disciplina e segue a metodologia, ok? Para vocês do Bacharel em Teologia, modalidade EAD, a partir da primeira quinta de março, essa disciplina será trabalhada todo mês de março. Então, a partir da primeira quinta de março, vocês já poderão ter acesso, ou antes, né? Mas assim que o material dessa disciplina estiver pronto, vocês já poderão ter acesso em um novo tópico relacionado à nova disciplina. Eu quero desejar um grande abraço para vocês e se atentem para os trabalhos, para as tarefas, e foi muito bom interagir com vocês nesta disciplina de teologia contemporânea. Espero que o conteúdo tenha te auxiliado, te trago mais formação, informação, para contribuir, talvez, com seus ensinamentos, com seus aconselhamentos, com o grupo que você lidera, com o grupo que você interage. Ok? Bem, vamos então caminhar aqui. Aí, meus queridos, vale a pena destacar que é possível vocês irem para o tópico, olhem o tópico direitinho, olhem as tarefas e finalizem as tarefas relacionadas a essa disciplina, para que vocês comecem a próxima disciplina não estando devendo trabalhos da disciplina que passou, ok? Então, shalom e até a próxima videoaula.